Fala galerinha bonita, professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fica em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse lindo conhecimento que é a nossa geografia. E hoje nós vamos ter uma aula muito especial, muito importante e, claro, muito atual. Eu já começo te dizendo. Você deve com certeza estar vendo aí no jornal, na televisão, as tensões, né, envolvendo, por exemplo, Estados Unidos e Rússia acerca da região da Ucrânia, né? A Rússia dando a entender que poderá invadir a região da Ucrânia, né, uma região muito rica em recursos naturais, principalmente gás natural, né, e recursos combustíveis fósseis. E você percebe muito bem a Rússia, né, sempre buscando aí bater de frente como uma força antagônica em relação aos Estados Unidos. Mas eu já te digo, e te pergunto também, né, isso é recente? É agora? Essa rivalidade entre Estados Unidos e Rússia? Não é, né, galera? Então, se tu tá antenado, tu já sabe qual é a nossa temática de hoje. Nós vamos falar, galera, sobre a Guerra Fria, a era bipolar, o mundo dividido sobre a cortina de ferro, tá? Nós vamos falar aqui sobre os principais pontos, os pontos mais importantes para a tua prova e que vão te levar a entender esse contexto geopolítico muito importante que vai ocorrer desde o final da Segunda Guerra Mundial, de 1945 até 1991, beleza? Então, respira fundo, pega aí teu caderno, faz as anotações e depois, se quiser rever essa aula, plataforma Gonçalves Dias, YouTube, Instagram, tem o podcast na Rádio Timbira e, é claro, né, estamos aí também na televisão. Então, ó, respira fundo e bora pra cima, porque aqui tem muita coisa bacana, mas tem, antes de tudo, muito sucesso. Primeira coisa importante, Marcos, o que foi essa Guerra Fria? Em termos simples, tá? A Guerra Fria foi um conflito, tá, político e ideológico, ou seja, no campo da política e principalmente no campo das ideias, entre dois países, entre duas superpotências que saíram do final da Segunda Guerra Mundial como vitoriosos e estavam agora buscando disputar a hegemonia no mundo, ou seja, quem de fato iria mandar no mundo. E esses dois países, eles tinham duas diferenças muito claras. De um lado do ringue estavam os Estados Unidos da América defendendo o sistema capitalista, a expansão desse sistema para o mundo. E do outro lado estava a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que nós conhecemos popularmente como União Soviética, buscando a expansão do sistema socialista. Então, este é o plano aí da Guerra Fria, tá? Dois países disputando a hegemonia mundial. Segunda questão importante. Por que a Guerra Fria ocorreu no campo da política e da ideologia, da ideia? Por que essas nações elas não entraram em conflito de fato direto? Simples. Dois motivos básicos. Primeiro, o mundo já vinha de duas grandes guerras mundiais e os países perceberam que fazer guerra custava muito caro. Tá? Se perdia muito dinheiro, economias eram quebradas, tá certo? Então, entrar em guerra direta era um risco para a sua economia. Mas o segundo ponto mais importante, galera, era que essas duas nações já tinham alcançado poder bélico que não colocaria em risco apenas elas duas, mas colocaria a própria existência do mundo. Eu estou falando da utilização das bombas atômicas, né? A partir do momento que os Estados Unidos utilizam as bombas atômicas na cidade de Hiroshima e de Nagasaki, o mundo entra em uma nova era militar, ou seja, de armas que poderiam destruir cidades, países ou regiões, e ainda tinha o problema da radioatividade. É o que vai ser denominado mais na frente, né? Ali período de chamada mútua destruição. Porque se eu utilizo uma arma dessa em um país, ele pode revidar e as consequências serão danosas para o mundo todo. Então não dava para entrar, né, em conflito de fato. Então vamos disputar no campo da política e no campo da ideia, mostrando que o meu sistema é melhor do que o seu. Beleza? E várias consequências vão decorrer dessa disputa ideológica, que nós vamos falar agora sobre elas. Questão importante, tá? Sobre a doutrina Truman e o macartismo. Primeira coisa importante é que nós vamos perceber que a Guerra Fria ela já começa a se desenrolar até antes, né, do final da Segunda Guerra Mundial, quando ocorreram já algumas conferências, como por exemplo a Conferência de Alta, a Conferência de Potsdam, você já percebe ali um grande antagonismo entre Estados Unidos, né, e a União Soviética de quem iria reorganizar o mundo. Mas nós podemos dizer que a Guerra Fria ela vai ter ali um início político de fato, mesmo assim, ó, agora a Guerra Fria começa às claras, quando surge a chamada doutrina Truman, tá? Baseado no presidente da época dos Estados Unidos, Harry Truman, tá?
Harry Truman, ele vai ao Senado norte-americano, ao Congresso, e ele diz o seguinte, que agora os Estados Unidos existia para os Estados Unidos um novo inimigo. E esse inimigo se chamava o socialismo soviético. E esse socialismo soviético buscava se expandir, claro, diminuindo as zonas de influência de onde eram os Estados Unidos, de onde era o capitalismo. Então, como o socialismo era uma ameaça real, os Estados Unidos e seus aliados deveriam buscar medidas para conter esta expansão, né? E essas medidas vão passar por ações militares, por ações econômicas e também por ações políticas, tá certo? Então, a partir daí, nós temos a Guerra Fria deflagrada. Após a doutrina Truman, nós vamos ter aí a intensificação dessas rivalidades. E surge com ela o chamado macartismo, que vai ser característico aí da década de 40 e da década de 50. O macartismo ele pode ser entendido aí como uma evolução e principalmente ele pode ser entendido como uma intensificação desta doutrina Truman, principalmente a partir das perseguições. Porque para o macartismo, proposto pelo senador Joseph McCarthy, o socialismo ele era uma ameaça real, como a doutrina Truman dizia, mas ele tinha que ser contido de qualquer forma, tá? Porque ele ameaçava a liberdade da população dos países capitalistas dos Estados Unidos. Então, qualquer medida necessária para conter esse avanço era necessário em prol, né, da liberdade maior. Então, nesse contexto, galera, nós vamos ter, por exemplo, investigações de atividades subversivas. Vai ser um grande período aí que nós vamos ter a presença das agências de espionagem, como a KGB, como, por exemplo, a CIA, tá certo? Nós vamos ter prisões, expulsões e até execuções em nome desta liberdade, sem respeitar os direitos legais. Então, você já percebe aí uma evolução dessas rivalidades. Beleza? Mas aí, Marcos, a partir desse contexto, galera, nós temos o mundo dividido em uma cortina de ferro, tá certo? O que é isso, Marcos? Tá? Que o mundo, a partir desse momento, estaria dividido em dois blocos claros. Daí vem a ideia do mundo bipolar. De um lado, o sistema capitalista, tá certo? Comandado pelos Estados Unidos, e do outro lado, o sistema socialista ali comandado pela União Soviética, e ambos buscando se expandir, tá certo? E daí vem um termo, a cortina de ferro. Então, como eu te disse, a doutrina Truman ela vai propor uma série de medidas para conter a expansão, tá certo, do socialismo. Só que não apenas os Estados Unidos vão tomar ações, a União Soviética também vai tomar ações buscando conter, né, a expansão do sistema capitalista. E nós vamos ter, por exemplo, no campo da economia, o surgimento, né, de acordos, de blocos, eu não posso nem dizer blocos econômicos, de ajudas econômicas, né, para buscar aí angariar apoio. No lado da União Soviética, nós temos o surgimento do Comecon, né, que era um acordo ali econômico que buscava ajudar os países socialistas, ou seja, a União Soviética transferindo recursos para os países socialistas, ou seja, fica do meu lado que tu ganha o teu capital. Os Estados Unidos vão criar um plano muito importante para a Europa, galera, tá? Que é o Plano Marshall. O Plano Marshall ele vai ser uma ajuda econômica aos países capitalistas, principalmente da Europa Ocidental, principalmente aqueles mais destroçados pela Segunda Guerra, tá certo? Que vai apoiar principalmente a reconstrução da Europa Ocidental, mas em contrapartida, estes países tinham que ficar do lado dos Estados Unidos e principalmente conter, né, a expansão do socialismo, ou seja, o socialismo aqui não pode entrar, tá certo? Então, como é com a União Soviética, Plano Marshall, né, Estados Unidos. No campo militar, surgem também alianças importantes. Do lado da União Soviética, ela cria o chamado Pacto de Varsóvia, que seria uma proteção militar a países socialistas numa possível intervenção capitalista norte-americana nesses países, tá certo? E no lado capitalista, nós temos o surgimento da famosa OTAN, galera, que existe até hoje, tá? Eu acabei de te falar, né? Conflito aí entre Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, as tropas da OTAN elas estão sendo acionadas para ficar de olho, né, em uma possível intervenção, a OTAN tentar ali ajudar, por exemplo, a Ucrânia a impedir a invasão do exército russo. A OTAN ela foi criada nesse contexto, tá? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, e ela tinha por objetivo muito claro proteger os países, né, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos de uma possível intervenção socialista militar. Beleza? Mas quando a gente fala da Guerra Fria, um dos elementos que mais vai chamar a atenção nesse período vai ser a corrida tecnológica, né? Lembra que eu te falei que a disputa de ideia, né? Então eu precisava mostrar que o meu sistema era melhor do que o outro. Então, Estados Unidos e União Soviética vão criar uma grande corrida espacial, né? Imagina mandar um homem para uma perspectiva nunca imaginada. Só que
Além desse plano inicial de propaganda, existia também um fundo militar na corrida espacial, porque é nesse contexto que nós vamos ter, por exemplo, o desenvolvimento de satélites artificiais, com o intuito, por exemplo, da espionagem. Nós vamos ter a evolução da internet, por exemplo, no primeiro momento, restrita ao campo militar, como uma forma de comunicação nos Estados Unidos, né, entre quartéis militares, que depois, décadas seguintes, vai ser jogado para a sociedade. Então, vai ser um período aí de grande crescimento tecnológico, tá? Mas principalmente de propaganda, né? E ali vai ficar muito clara essa disputa de levar o homem a perspectivas não imaginadas. A União Soviética ela sai na frente. Em 57, ela manda o primeiro ser vivo ao espaço, uma cadela, um cachorro chamado Laika, tá certo? A partir dali, a União Soviética tem algumas noções básicas de como é fora da atmosfera, tá certo? E em 61, na Vostok 1, a União Soviética manda o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, que diz a famosa frase: a Terra é azul. Então, os Estados Unidos só tinham uma opção. Agora, nós tínhamos que mandar mais além, né? E os Estados Unidos desenvolvem um projeto, né, muito importante chamado Apollo 11, através da NASA, tá certo? Tem até um filme bem interessante chamado Estrelas Além do Tempo, que fala sobre esse contexto, tá? Assistam. E em 1969, os Estados Unidos faz algo inimaginável, né? Manda o primeiro homem à Lua, né, galera? No caso, a tripulação da Apollo 11. Aqui são as duas figuras muito importantes dessa corrida espacial. Este é Yuri Gagarin, representante da União Soviética, e aqui são os integrantes, né, da Apollo 11, né, que primeira ali comitiva que chegou à Lua. E este rapazinho bem aqui é o famoso Neil Armstrong, né, que deu o primeiro passo na Lua, o primeiro homem a andar na Lua, que diz: um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Tá certo? Que contexto bacana, né, galera? Continuando, a Guerra Fria ela vai trazer muitos eventos importantes para a geopolítica global, tá certo? Nesse contexto da década de 50 até meados da década de 90. E a gente não pode deixar de falar sobre a Alemanha. Talvez a Alemanha foi o país que mais sofreu consequências diretas da Guerra Fria. Como assim, Marcos? Primeira coisa importante, após o final da Segunda Guerra Mundial, já no final dela, os países já se reuniram para reorganizar a Alemanha. Não podia deixar esses caras sozinhos, porque, né, a Alemanha foi vista ali como uma grande vilã da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos dividir a Alemanha em zonas de ocupação. Então, a Alemanha ela vai ser dividida nas zonas de ocupação entre os vencedores da Segunda Guerra. Então, nós vamos ter uma zona americana, uma zona francesa e uma zona britânica, e uma zona soviética. Mas, na prática, a Alemanha ficou dividida em dois blocos muito claros. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco soviético, liderado pela União Soviética. Tá certo? E a capital, Berlim, que estava totalmente situada dentro da zona oriental, também era dividida em Berlim Ocidental e Berlim Oriental. O que vai acontecer, galera? Com a doutrina Truman, as rivalidades elas vão aumentar, né? E em 1949 é tomada a decisão por estas nações, dividir a Alemanha em dois países, tá certo? Então surge a Alemanha Ocidental, capitalista, e surge a Alemanha Oriental socialista, de fato, dois países, tá certo? Só que o que vai acontecer, galera? Tá? Surge o famoso Muro de Berlim. Lembra que eu te falei? Propaganda, ideia. Com a ajuda do Plano Marshall, a Alemanha Ocidental e Berlim Ocidental começam a ter um desenvolvimento muito maior, uma reconstrução muito maior do que a parte, né, oriental. Então, muita gente começa a migrar, tá certo? Das regiões da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Então, isso era visto como uma fraqueza do sistema. Então, a União Soviética ela começa a construir um muro, tá certo? Que vai dividir a capital, Berlim, tá certo? Em duas, Berlim Ocidental e Berlim Oriental. A partir daí surge o famoso Muro de Berlim, que é considerado, galera, tal símbolo físico da Guerra Fria, tá certo? E não, Marcos, era só um muro, não, era uma área militarizada, onde ninguém podia passar e a ordem era muito clara: atira, depois pergunta, tá certo? Então a Alemanha ela foi de fato dividida em dois países, tá certo? E aqui nós temos o famoso Muro de Berlim, tá certo? Que nós vamos falar mais à frente sobre a sua queda. Outros eventos importantes aconteceram também no contexto da Guerra Fria. A gente não pode deixar de falar sobre a crise dos mísseis, que vai acontecer em 1962, tá? Foi uma crise que quase colocou o mundo em uma terceira guerra mundial, galera, tá certo? Inclusive aquele filme X-Men Primeira Classe, ele se embasa no contexto, né, dessa guerra, principalmente das armas atômicas, e o final dele, né, da parte de Cuba, tirando, claro, os mutantes, mas ali aquele contexto, ele, algum momento, o contexto geopolítico aconteceu. O que foi, Marcos? Simplesmente depois que Cuba
ela rompe com o sistema capitalista e ela fica aliada da União Soviética, a União Soviética resolve construir uma plataforma de lançamento de mísseis. Cuba está muito próximo dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos interpretaram isso como a União Soviética levantando as armas. Então, logo os Estados Unidos apontaram seus mísseis que estavam na Turquia em direção à capital Moscou. Então, foi um período onde entenda-se como ambos levantando as suas armas. Então, o mundo esteve ali num momento muito tenso de entrar numa terceira guerra mundial e uma guerra nuclear. Buscaram a solução diplomática e conseguiram, né? E tudo foi resolvido na base do diálogo. A União Soviética tira esses seus mísseis de lançamento e os Estados Unidos tiram também seus mísseis de lançamento na Turquia, tá certo? Outros conflitos também decorreram da Guerra Fria, como a famosa Guerra do Vietnã, tá certo? O Vietnã, que também era dividido em zonas socialista e capitalista, o socialismo tenta expandir e os Estados Unidos intervêm militarmente no Vietnã, buscando integrar esse país, né? Não consegue. Os Estados Unidos se retiram e o Vietnã é integrado sobre o sistema, tá certo, socialista. E hoje fica muito claro, né? Nós temos aí a famosa Coreia. Hoje nós temos Coreia do Norte socialista e Coreia do Sul, mas ambos eram apenas um país, Coreia. O mesmo processo aconteceu. Reorganização do Norte socialista, do Sul capitalista, não chegaram a um consenso, entraram em um conflito e a Coreia foi dividida em dois países e permanece até hoje. Consequências da Guerra Fria. Beleza? Então, galera, durante esse processo, né, nós vamos perceber, principalmente a partir da década de 70, a União Soviética começa a demonstrar sinais de fraqueza. Principalmente porque a União Soviética, nós tínhamos uma série de consequências, ali, uma série de ações que vão influenciar, né, nessa crise soviética que vai levar ao fim desse país na década seguinte, tá certo? A primeira delas vai ser a queda na produção industrial e na agropecuária. A União Soviética, galera, não conseguiu acompanhar o desenvolvimento tecnológico que os países capitalistas com maior integração, né, a Europa Ocidental, o próprio Japão, já estavam se desenvolvendo. Veja que a partir da década de 70 nós já começamos a ter processos que vão se repercutir numa nova revolução industrial na terceira, e a União Soviética ela começa a ficar para trás. Um outro problema também é que a União Soviética, e você pode perceber isso nos países socialistas atuais, existe uma visão muito militar da coisa, né? A União Soviética fazia grandes investimentos em armas, tanto é que a União Soviética supera a produção de armamento nuclear dos Estados Unidos em determinado período, imaginando-se num possível conflito, mas deixa de lado setores sociais importantes. Então, nós temos muitas armas, mas não temos alimento, né? A União Soviética, devido a essa estagnação tecnológica, ela começa a ter problemas também para ajudar os seus aliados, tá certo? Então, nós temos aí um alto custo gerado por essa ajuda. E, claro, a União Soviética tinha um problema sério de burocracia e corrupção. Tudo isso, galera, fazia com que a União Soviética começasse a ficar para trás nesta corrida com os Estados Unidos. E aí, galerinha, tá? A partir do ano de 1985 entra em figura o então presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Vocês podem encontrar das duas formas. Ele, buscando solucionar esses problemas da União Soviética, ele propõe duas políticas muito famosas que vocês precisam estar atentos: a perestroika e a glasnost, tá certo? Perestroika, que significa em russo, né, no caso, a reestruturação, era uma medida com intuito econômico, tá certo? Que buscava a reestruturação do modelo econômico da União Soviética. Participando, por exemplo, em que, Marcos? A União Soviética agora podia negociar com países capitalistas, podia importar tecnologias, tá certo? Era algo que, não, por exemplo, não acontecia. Do outro lado, ele também propõe uma política, tá, atrelado justamente a essa transparência. Lembra que a União Soviética tinha um problema de centralização muito grande de poder. E essa mudança política ela vai ser chamada de glasnost, tá certo? A glasnost ela vai propor, por exemplo, galera, um retorno das relações com os países capitalistas, o diálogo, os trabalhadores poderiam a partir desse momento também se manifestar. Então foram duas medidas importantes para buscar essa reestruturação. Mas na prática, o que se percebeu é que a perestroika e a glasnost elas vão enfraquecer esse modelo socialista já quebrado da União Soviética. E a partir daí, muitos autores consideram que a perestroika e a glasnost elas são aí, de certa forma, o passo final para o final da Guerra Fria. E de fato fica comprovado, tá certo? Por quê? A partir de 1989, a gente vai perceber que no final da década de 80, a União Soviética já não tinha como manter esses aliados. Então, em 89, nós temos a derrubada do Muro de Berlim. A população da Alemanha Oriental, né, resolve derrubar esse muro e a população da Alemanha, da Berlim Ocidental, também.
né? Então nós temos aí a queda do Muro de Berlim. Esse foi o primeiro passo para o final da Guerra Fria, tá certo? E podemos dizer que a Guerra Fria de fato acaba em 25 de dezembro de 1991. Quando, Marcos? Quando a União Soviética deixa de existir, quando a Rússia, onde se localiza a capital Moscou, tá certo? Ou seja, era o cérebro da União Soviética, resolve sair deste país, vendo que não tinha mais condições. Então, quando a Rússia ela sai da União Soviética, nós temos aí o final, né, a extinção da União Soviética e o final da Guerra Fria e o surgimento da nova ordem mundial, que nós já falamos que tem os Estados Unidos aí como grande ator. Então, galera, para essas e outras informações, plataforma Gonçalves Dias. Valeu!